Muito boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, um motivo de grande alegria poder estar com os irmãos, como eu disse, na parte da manhã. Me sinto muito honrado de poder participar com os irmãos dos 25 anos e honrado de fazer parte desta igreja para a glória do nome do Senhor. Amém? O texto, irmãos, que Deus colocou com certeza no coração dos irmãos para nós estarmos meditando esta noite. Peço aos irmãos que abram aí a sua Bíblia, como indicado na nossa tela ali, segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, nós leremos de 1 a 5. Segunda Timóteo 4, de 1 a 5. Pedimos aos irmãos que deixem aí sua Bíblia aberta neste texto, que nós iremos falar aquilo que Deus já colocou em nosso coração, usando esses versículos tão maravilhosos que Paulo orientou ao seu amado filho Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichões os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém, meus irmãos? Podem se assentar, vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez, nós carecemos da iluminação do teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor use-me grandiosamente, Deus, para ser um instrumento do Senhor aqui nesta hora, Pai. E que nós, Igreja do Senhor, o teu povo que veio lhe ouvir nesta noite, Pai, possamos sair daqui edificados pelo poder da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. A relevância da igreja nos tempos das irrelevâncias espirituais. Este, irmãos, é o tema do aniversário da nossa igreja, um tema muito importante, principalmente, irmãos, no tempo que estamos vivendo. Buscando, irmãos, o dicionário, relevância é tido como algo importante, preciso e indispensável. Já irrelevância é algo que tem pouca ou nenhuma importância. É algo descartável, insignificante, desnecessário, desprezível. Então está aí alguma das formas, irmãos, que nós devemos olhar o que é relevante e o que é irrelevante. Então o que precisa uma igreja ter para ser relevante? Entender a importância da palavra do Senhor. Entender que Jesus deve ser o centro. A igreja precisa ser cristocêntrica e, mais ainda, irmãos, tendo Cristo na nossa vida, nós entendermos que é indispensável para o nosso caminhar. Agora, as coisas irrelevantes, aquilo que infelizmente temos vivido muito nos tempos atuais. Algo descartável, insignificante, desnecessário e até desprezível. Que nós, irmãos, possamos continuar sendo cada vez mais uma igreja relevante. Uma igreja relevante para nós, para a comunidade a qual estamos inserida, para a cidade, para o país e até mesmo hoje através da internet para o mundo afora. Para que as pessoas, quando olham Igreja Batista Monte Moriá em Jardim Belmonte, possam ver que ali há uma igreja relevante, uma igreja que tem Jesus como o centro,
Uma igreja que prega a palavra, que prega a verdade do Senhor. Eu fico pensando, irmãos, e quero que os irmãos pensem comigo, os nossos primeiros irmãos, se eles não tivessem, irmãos, um compromisso, ou se eles fossem meio compromissados com a palavra, será que nós hoje estaríamos aqui ouvindo a palavra do Senhor? Os irmãos imaginam se Paulo fosse meio compromissado com o Evangelho. Será que nós teríamos essas cartas maravilhosas que ele escreveu, que hoje nos orienta em tudo aquilo que nós precisamos? Então faz-se necessário, irmãos, sermos relevantes para que as próximas gerações continuem aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso eu quero, irmãos, parafrasear o capítulo 3, no final do versículo 10, onde Timóteo diz: meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Lá no contexto de Tiago, os irmãos lembram bem, ele estava falando em relação à língua, ao falar errado, palavras torpes e etc. Mas serve para nós, irmãos, que nós, Igreja Monte Moriá, não sejamos jamais uma igreja irrelevante. Repito, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Devemos seguir a verdade do Senhor. E para isso, irmãos, Paulo orienta-nos grandemente nesses 5 versículos que nós lemos aqui. O contexto também, os irmãos lembram bem, ele estava orientando ao jovem Timóteo para dar continuidade àquilo que ele já tinha falado e aquilo que Timóteo aprendeu. E também os irmãos observam que são as últimas palavras de Paulo. Aquele moço estaria assumindo uma grande responsabilidade para conduzir as ovelhas do Senhor Jesus. Então eu quero ver com os irmãos, nesses próximos minutos, meus irmãos, essas orientações que Paulo deu a Timóteo e que precisa cada um de nós assumirmos isso, não só o pastor da igreja, não só o líder de missões da igreja, mas todos nós precisamos. Por quê, irmãos? Sempre lembrando, igreja não são essas paredes, esse teto. Igreja é cada um de nós que fomos chamados para dar continuidade à proclamação do Evangelho. E ainda a nível de introdução, irmãos, eu quero lembrá-los, e a mim também, que essa geração que nós estamos vivendo, ela terá a única oportunidade de ouvir de Jesus através de nós. E se nós falharmos na nossa missão, muito provavelmente as próximas gerações virão com algo falho. Então eu e você, irmãos, temos grande responsabilidade de passar aquilo que nós recebemos para que as próximas gerações deem continuidade à palavra do Senhor, não vivendo aquilo que o mundo tem oferecido tão grandemente nos tempos atuais. Então lembre-se bem, irmãos, quando você lembrar da sua geração, quando eu lembrar da minha geração, nós devemos lembrar que temos essa responsabilidade para que essa geração não seja a geração que deixou a palavra de Deus morrer. Precisamos dar continuidade. Nós vimos as nossas crianças aqui, daqui a pouco elas estarão falando da parte do Senhor. Então cabe a nós assumirmos a nossa responsabilidade e por isso, repito, sermos relevantes, ou seja, dar a importância necessária, entender que somos indispensáveis para a proclamação da palavra de Deus. Porque palavras de homens, irmãos, tem muita gente falando aí fora e nós precisamos trabalhar aquilo que Deus quer que nós falemos. Esse texto, irmãos, que Paulo orienta a Timóteo, os irmãos observam aí, por favor, o versículo 1, ele diz: conjuro-te, pois,
diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Essa palavra conjuro-te, ela significa ordeno-te, ou, se nós buscarmos o termo grego, ela carrega a ideia de uma ordem ou uma diretriz obrigatória, um pedido que não se pode negar. Então, se nós buscarmos o termo, irmãos, grego original, dá a ideia de que, Timóteo, você não pode negar esse pedido que eu estou te fazendo. E mais, eu estou te fazendo essa exortação, esse pedido, ou até mesmo uma ordenança, em nome de Deus e diante de Jesus. Então ele enfatiza aqui, Paulo, irmãos, a importância da exortação a Timóteo. Timóteo, eu exorto você, eu digo a você, você tem que fazer isso. E eu falo, não por mim só, mas em nome do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele ainda diz mais, irmãos, olha a importância, ele fala assim, aquele que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. O que Paulo estava orientando Timóteo, irmão? Ele estava se referindo que quando Jesus vier na segunda vez, ele estará julgando os vivos e os mortos, todos, aquilo que cada um fez aqui neste mundo. Eu e você, irmãos, todos estaremos perante o justo juiz. E ele vai julgar cada ação nossa. Tiago chega a falar que a fé sem obras é morta. E obras lá que Tiago fala, irmãos, não são obras sociais. É obra aquilo que você é levado a fazer na obra de Deus. Todos seremos julgados, irmãos. Certa feita eu ouvi alguém falando, imagine no dia que você estiver diante do grande juiz, do justo juiz, e ele falar para você, lembra aquele vizinho seu? Ele estava sedento pela palavra, você teve grandes oportunidades para falar da palavra, e você deixou passar. Irmão, não podemos, Paulo orienta isso a Timóteo, que não pode deixar de fazer. Eu conjuro-te, eu ordeno-te, eu faço esse pedido que você não pode negar. E Deus está fazendo esse pedido para nós hoje, irmãos. Igreja Batista Monte Moriá, você, eu, todos precisamos urgentemente falar em nome do nosso Senhor Jesus. E ele fala, repito, irmãos, quando ele vier no seu reino, na sua vinda, ele irá julgar cada um de nós. Os irmãos sabem que lá em Hebreus 9, 27 fala, o homem está ordenado morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Querendo ou não, irmãos, todos passaremos pelo justo juiz. Mas o que nos alegra, irmãos, que é o justo, não é o juiz, não são juízes que nós temos hoje em dia, que muitas vezes uma graninha ali debaixo do tapete, o juiz vai julgar de acordo com o que a pessoa quer. Lá não, será um justo juiz. Não adianta nós queremos falar algo diferente, porque nós sabemos que ele vai falar aquilo que realmente aconteceu. Mais uma grande responsabilidade para nós, irmãos. Paulo também fala lá em 2 Coríntios, ele diz o seguinte, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Quem é o corpo de Cristo nesse tempo e sempre foi, irmãos? Igreja, correto? Nós, igreja do Senhor. Todos passaremos, irmãos. Aqui não é o juízo se vai ser salvo ou não. Aqui é o juízo daquilo que nós fizemos. Aquilo que nós deveríamos fazer e às vezes não fazemos. E até mais, irmãos. Importante lembrar também o pecado da omissão. Os irmãos lembram que nós temos o pecado da comissão, aquilo que nós fazemos, o que não deveríamos fazer, mas também pecamos por omissão. A Bíblia chega a falar que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso está pecando.
Então temos uma grande responsabilidade, irmãos. Paulo orienta Timóteo e ele está nos orientando nesta noite, neste dia onde nós completamos 25 anos para a glória de Deus, para que possamos continuar de acordo com aquilo que Deus quer para essa igreja e para cada um de nós. E ele fala no versículo 2, irmãos: eu faço tudo isso, Timóteo, eu ordeno você, eu oriento a você, eu peço a você uma coisa que você não pode negar. Diante de Jesus, diante de Deus, aquele que virá julgar, que você, Timóteo, que você, Silvio, que você, irmão Monte Moriá, pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas e exorte com toda a longanimidade e doutrina. Então Paulo também está falando para Timóteo aqui, meus irmãos, que a palavra ela é caracterizada por aquilo que Deus quer que nós falemos, não aquilo que talvez eu queira falar e muito mais aquilo que eu queira ouvir. E quando ele fala aqui nesse versículo 2, irmãos, repreenda, redarguas e exortes, ele quer dizer 3 elementos fundamentais, irmãos, para a conversão do pecador: mostrar ao pecador a condenação, adverti-lo que ele precisa se arrepender dos seus pecados e exortá-lo a uma vida em Cristo Jesus. Condenação, advertência e apelo é mostrar que o homem é pecador, que todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. E mostrar o caminho para ele, irmãos. Não adianta eu chegar no momento de evangelismo, mostrar para o homem que ele é pecador, ponto final, vou embora. Não, irmãos, eu preciso mostrar para ele, repreendê-lo. Você é um pecador, assim como eu sou. Eu preciso exortá-lo, mostrar para ele é sim um pecador, mas ele pode mudar isso através de Cristo Jesus. Mostrar o caminho para ele, adverti-lo que se ele continuar nesse caminho, é um caminho de morte, como também diz a palavra do Senhor. E fazer o apelo para ele: mude de vida, se converta, saia da escravidão do pecado e venha para servir a Jesus. Eu sempre lembro, irmãos, que troca maravilhosa que é você sair da escravidão do pecado, de servir ao pecado para servir a Jesus. Olha que troca maravilhosa que todos nós podemos fazer, irmãos. E Paulo ainda orienta a Timóteo, irmãos, que ele deve fazer tudo isso, ainda no versículo 2, com toda a longanimidade e doutrina. O que significa isso, irmãos? É você mostrar ao pecador com mansidão, com amor, tratá-lo com respeito, e não jogar na cara das pessoas de forma: você não fizer isso, você vai para o inferno e tal e tal. Paulo está orientando Timóteo, irmãos, é longanimidade, paciência, com amor, com respeito, com carinho. Quantas portas são abertas? O pastor Celso tem, com certeza, essa experiência, quando você fala com o pecador, mas de forma correta, suave, não atacando as pessoas porque elas estão erradas e elas precisam se converter. Paulo orienta ele: você precisa, Timóteo, está falando comigo e com você hoje, vocês precisam fazer esse trabalho, pregar a palavra a todo tempo e em qualquer lugar, mas seja longânimo, saiba falar, porque muitas vezes, irmãos, e os irmãos creio que concordam comigo, não é o que você fala, mas é como você fala. É uma diferença enorme, irmãos. Portas são abertas quando você fala. Talvez você vai falar a mesma coisa, mas de forma diferente. E portas são abertas. E também quando Paulo diz aqui a Timóteo, irmãos, que ele precisa pregar fora de tempo,
a todo tempo, ele está ensinando a nós também que nós não podemos perder as oportunidades de compartilhar a palavra de Deus. Eu creio, meus irmãos, que eu e você temos grandes oportunidades de falar de Jesus e muitas vezes nós deixamos passar. Quantas vezes eu e você estamos num consultório médico aguardando ser atendido e senta uma pessoa do seu lado e você está lá no celular vendo alguma coisa e não fala de Jesus. Talvez Deus colocou aquela pessoa aqui, meus irmãos, naquele momento, porque ela estava precisando falar de Jesus. Outra coisa importante também que nós precisamos criar oportunidades para falar do Senhor, irmãos. Sempre com longanimidade, doutrina e saber o momento certo que você pode interpelar as pessoas para falar de Jesus. E na grande maioria, irmãos, muito mesmo, as pessoas recebem de bom grado quando nós falamos da parte de Deus. Certa feita eu falei com os irmãos lá em Lima Duarte, irmãos, que às vezes pode acontecer de Deus permitir que você tenha uma doença para que você seja internado, vá parar numa enfermaria, porque lá tem alguém, naquele momento da sua vida, que precisa ouvir de Jesus. E a forma que ele vai encontrar é, talvez você passar um pouquinho de mal, precisar ficar internado, talvez tomar lá um soro de um dia, alguma coisa assim, e a oportunidade está aí. Então, quando eu e você, irmãos, acontecer algo desse jeito, não blasfeme contra Deus. Senhor, por que eu estou doente? Por que está acontecendo isso? Pense no para que Deus está te levando para aquele hospital. E ore a Deus. Certa feita, irmãos, estava eu indo para São Paulo, o carro da empresa levava a gente, e os irmãos sabem que taxista costuma falar bastante. E era noite já. E o taxista falando, e eu tentando dar ali uma cochilada do lado. Aí eu falei com o Senhor, os olhos abertos, mas eu falei, Senhor, já que eu vou precisar ir conversando com esse motorista até em São Paulo, me dê a oportunidade de falar de Jesus para ele. Irmãos, foi instantâneo, para a glória do Senhor. Ele, na fala dele, ele entrou num momento lá que a mãe ou sogra, não me lembro bem, estava passando por um problema de saúde. E foi a deixa que eu precisava para falar de Deus para aquela vida. E fomos até São Paulo falando de Jesus. Então Deus dá essa oportunidade para nós, irmãos. Mas precisamos aproveitar e até mesmo, irmãos, criar oportunidades para isso. Aí Paulo fala, pregues a palavra, a tempo, fora de tempo, em todo momento. Fale que ele é pecador, advirta-o que ele precisa se arrepender, faça o apelo, mas use com todo amor, com todo carinho, com todo respeito que as pessoas merecem, e vocês vão entender, irmãos, vão ver como as coisas fluem naturalmente para a glória do nome do Senhor. E outra coisa que ele ensina a Timóteo, irmãos, doutrina, que devemos falar aquilo que nós precisamos falar, não, repito, aquilo que as pessoas querem ouvir. Muitas vezes, irmãos, ou temos vistos nesse tempo que nós estamos passando, sobre as irrelevâncias espirituais, que muitos falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Aí outros falam, mas ele trabalhou a semana inteira, teve que aturar chefe chato, teve que aturar pessoas falando outras coisas durante o trabalho, ainda vai para a igreja ouvir que ele é pecador, que ele é falho. Não podemos pregar isso, vamos afastar as pessoas. Não podemos negar a verdade do Senhor, irmãos. Devemos falar, sim, repito, e Paulo orienta, com amor, com o maior cuidado, mas dizer a verdade. Seremos uma igreja relevante, irmão. Podemos não ser relevantes aos olhos do mundo, mas seremos aos olhos do Senhor. Não tenho dúvida nenhuma disso, irmãos. Quando você prega a palavra, como diz Paulo a Timóteo, as coisas virão naturalmente,
Porque qualquer coisa contrário a isso, irmãos, passa a ser um simples discurso religioso. Outra coisa importante que nós lembramos, irmãos, que você, quando vai evangelizar alguém, e você começa a falar para as pessoas, venha para Jesus, venha para a minha igreja, que todos os seus problemas serão resolvidos. Mero engano, irmãos. Venha que você será próspero, que você será curado da sua enfermidade, que você terá isso, você terá mais aquilo, você comerá o melhor dessa terra. Pode ser que aconteça, irmãos. Mas não é isso que nós precisamos falar para as pessoas. Precisamos dizer que eles precisam ir a Jesus, porque é o único caminho que os leva à salvação. E o resto, Ele mesmo vai acrescentar para nós. Chegamos no versículo 3, irmãos, onde Paulo fala tudo isso a Timóteo. Por quê, irmãos? Porque chegaria uma época, e nós já estamos vivendo nessa época, em que a maioria das pessoas não desejaria a sã doutrina da palavra de Deus. Aí eu repito aos irmãos, trabalhei a semana inteira, vou lá na igreja para ficar ouvindo o pastor falar que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu tenho que arrumar a minha vida. Não. Eu quero uma igreja que fala que eu vou ser próspero, que eu vou ser promovido no meu trabalho, que eu vou crescer em todos os aspectos da minha vida. Então Paulo estava falando isso para Timóteo, irmãos. Chegaria o tempo que eles não queriam ouvir a palavra, a verdade do Senhor. Veja o versículo 3, por favor. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desejos carnais, irmãos. Desejos para este mundo, onde Jesus, certa feita, falou: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Paulo já estava falando para Timóteo há muitos anos atrás, e como nós temos visto isso hoje em dia, irmãos. Igrejas que só falam daquilo que a carne quer. Aquilo para hoje, temporal. Para esse tempo, como se não houvesse nada depois da sepultura. Morreu, acabou, enterrou-se, morreu tudo. E nós sabemos que não é isso, irmãos. Há uma eternidade toda preparada para nós. E o mais importante, irmãos, para mim, para você, para a nossa geração, para os nossos filhos, é mostrar para eles que há uma vida eterna preparada para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira mensagem da igreja relevante, irmãos. E os irmãos observam que Paulo fala para Timóteo que chegaria o tempo que as pessoas teriam comichões nos ouvidos. Olha, eu só quero ouvir aquilo que agrada a minha carne. Hoje o culto foi maravilhoso. O pastor pregou uma palavra maravilhosa. E já estou esperando. Ele falou que essa semana mesmo eu vou ter uma resposta positiva lá no meu trabalho. Que eu vou ser curado da minha enfermidade. Que a minha família vai ter o melhor de tudo. Pode acontecer, irmãos. Repito, Deus dá tudo isso para nós. Mas não deve ser o mais importante na nossa vida. Não devemos, irmãos, como diz Paulo aqui, eles amontoarão para si, ou seja, os próprios crentes poderão chamar para si mestres e doutores que falariam aquilo que as suas vaidades queriam, as suas arrogâncias, concupiscências carnais. Eu quero isso para a minha vida. Amanhã a gente vê o que vai acontecer. Não, irmãos. Nós precisamos hoje entender que a mensagem da cruz é a mensagem que todos nós precisamos ouvir e mais, praticá-la. Nenhum de nós aqui, irmãos, pode ter certeza absoluta que amanhã nós estaremos vivos. Por isso que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
amanhã pode não existir para um de nós aqui, irmãos, ou para alguns de nós. E hoje talvez vamos perder a grande oportunidade de falar para o Senhor: Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu preciso do Senhor, eu quero viver a partir de então uma vida correta diante do Senhor. Não quero mais ouvir fábulas, não quero mais ouvir teologia coach, dizendo que eu preciso é cobrar a Deus aquilo que Ele prometeu para mim. O que adianta, irmãos, ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? Uns 2 domingos atrás, irmãos, nós estávamos inaugurando a salinha lá na Lima Duarte, e eu falei para os irmãos naquele tempo: tudo que você puder dar para o seu filho é bom, mas o mais importante, irmãos, a melhor herança que você pode deixar para o seu filho é você partir e saber que ele está no caminho do Senhor. Não adianta você dar fazenda, sítio, carro do ano, casa na praia, um banco recheado de dinheiro e o seu filho viver na iniquidade. Lembra-se do jovem rico, né, irmãos? Melhor dizendo, do filho pródigo. Ele teve que passar pela dificuldade para voltar. Mas ele ainda teve a oportunidade, irmãos. E aqueles que não têm? Então não deixemos para amanhã, irmãos. Não busquemos, como Paulo ensina para nós, darmos ouvidos e buscar para nós doutores e mestres para agradar as nossas concupiscências carnais. Porque a nossa carne, irmãos, ela não se converte. É luta diária. E não podemos deixar que isso aconteça na nossa vida. Lembra que Paulo fala também? É a luta do espírito contra a carne. Quanto mais você alimenta o seu espírito, quanto mais você trabalha numa igreja relevante, que pregue a palavra, que você está junto ali, firmado naquilo que a palavra ensina, mais forte espiritualmente você vai estar para vencer essa dificuldade da vida. Porque, repito, irmãos, nada pode ser mais importante para mim, para você, para os seus filhos, seus netos, seus familiares, para as pessoas, que não seja a palavra da salvação, a mensagem da cruz. Aquilo que Jesus falou: eu vim para buscar os que haviam se perdido. Jesus, ele não veio para curar, irmãos, para expulsar demônios, para ensinar. Tudo isso ele fez com êxito maravilhoso, deixou grandes ensinamentos para nós. Mas a missão principal de Jesus: buscar e salvar o que havia se perdido. Olha só o versículo 4, irmãos. Ele continua falando: buscarão doutores para suas próprias consciências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Irmãos, quando vocês estiverem no culto e o pregador estiver falando um monte de fábulas, contando histórias, contando fantasias que não condiz com a verdade do Senhor, precisa-se mudar. Quando você, irmão, estiver ouvindo uma pregação na internet, na televisão, no rádio, pessoas falando coisas, histórias, fábulas, fantasias, que não a verdade de Deus, delete isso. Não dê audiência para essas coisas. Tantos pregadores bons que nós temos aí na internet, irmão. Ouça uma palavra realmente que vale a pena, que vai te confrontar. Certa feita um pastor falou, irmãos, que a melhor pregação que ele ouvia era quando ele saía do culto com vontade de dar um soco na cara do pregador. Mas era melhor que ele ouvia, porque estava realmente confrontando ele com os pecados que ele tinha. Estava mostrando a ele que ele precisava mudar as suas atitudes. Então era a melhor pregação. E que eu e você possamos sentir isso também, irmãos. Quando o pastor estiver pregando a palavra de Deus, exortando-nos a viver uma vida conforme Paulo ensina a Timóteo, conforme a Bíblia ensina para nós, louvado seja o nome do Senhor por essa vida que está me orientando o caminho certo.
desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós temos observado igrejas abarrotadas de pessoas. Às vezes, nem pregação tem, irmãos. É hinos e mais hinos, é teatro, é dança, é testemunho, é mais isso e mais aquilo. Certa feita, irmãos, um culto, diz que o pastor foi pregar na igreja, e teve tudo isso. Na hora que estava faltando 5 minutos para acabar o culto, o pastor da igreja falou: agora vamos à parte mais importante do culto, a palavra do Senhor. Como, irmãos? Você tem um culto de 1h30, 2 horas, dá 5 minutos para a palavra e fala, ainda tem a cara de pau de falar que é a mais importante. Por isso, irmãos, a palavra ela precisa ser o principal na igreja do Senhor. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente, irmãos. E muitas vezes nós temos perdido grandes oportunidades de ouvir a verdade do Senhor por coisas tão pequenas. Hoje tem Flamengo e não sei quem, 7 horas da noite. Hoje não vai dar para eu ir no culto. Igrejas, irmãos, que fecham as suas portas porque é feriado. Igrejas que não abrem as suas igrejas, as suas portas em carnaval, em feriado prolongado. Eu tenho que dar folga para os membros. Irmãos, nós participamos do culto da igreja quarta, domingo. Nós temos todo o resto da semana para fazer as outras coisas. Se nós observarmos, tão pouco tempo para o Senhor. E mesmo assim, às vezes, nós negociamos a nossa ida à igreja, o nosso adorar ao Senhor. Quando você falar, irmãos, que você vai ao culto da sua igreja, não fala que você vai buscar a sua bênção, não fala que você vai lá assistir o culto. Fala que eu vou na minha igreja adorar ao meu Deus, que tudo tem me abençoado. Eu vou à igreja porque só Ele é digno de toda a minha adoração. Nada mais é importante para mim do que estar adorando o meu Deus. Porque, repito, irmãos, consequências eternas nós teremos. E eu finalizo com o versículo 5, irmãos. Paulo orienta tudo isso a Timóteo e ele diz no finalzinho: mas tu, Timóteo, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo está dizendo para nós hoje, irmãos. Irmãos Batista, Igreja Monte Moriá, em Jardim Belmonte, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições. Cristo, irmãos, Ele não nos enganou. Ele não falou para nós que se nós fôssemos a Ele, nós teríamos todos os nossos problemas resolvidos. Pelo contrário, Ele falou que enquanto neste mundo estivermos, passaremos por aflições. Se você quer seguir a Jesus, tome a minha cruz e siga-me. Tome cada um a sua cruz e siga-me. Ele não disse que seria fácil, irmãos, mas Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu e você podemos persistir, perseverar, mesmo vindo as aflições, mesmo vindo as dificuldades, nós devemos deixar falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir, irmãos. E quando Ele fala que ser sóbrio, irmãos, Ele está falando: seja consciente, seja racional, cumpra cabalmente o teu ministério. Todas as tarefas que Deus deu para cada um de nós, irmãos. Repito o que eu falei de manhã, irmãos. Enquanto Deus nos permitir estar neste mundo, cada um de nós temos propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós não tivermos mais propósito, Ele vai nos recolher. Então, meus amados irmãos, finalizo aqui dizendo: seja sóbrio. Nessa geração tão perversa, irmão, nessa geração que tudo tem feito para manchar o evangelho do Senhor. Igrejas tradicionais, irmãos, ou eram tradicionais, que estão deixando a sã doutrina para ouvir aquilo que o seu ouvido quer, comichões nos ouvidos. Sejamos vigilantes, irmãos, sejamos corretos e não venhamos negociar a palavra do Senhor. Suportemos, irmãos, as aflições
virão, não tenhamos dúvida disso. Mas lembre-se, eu estarei convosco todos os dias. É Ele mesmo que vai nos sustentar em cada dificuldade que iremos passar, irmãos. Faça o trabalho do evangelista. Fale a tempo e fora de tempo. Não percamos a oportunidade, irmãos. E mais, faça você mesmo a oportunidade. Crie oportunidades. Seja num almoço de família, onde a maioria dos nossos familiares não são evangélicos. Crie ali um momento de oração. Dê uma palavra do Senhor. Faça um trabalho de evangelista, sempre com amor. Mostrando sim a verdade. Mostrando ao pecador que ele precisa se arrepender. Mostrando que o único caminho é Jesus. Mas com amor, com respeito, entendendo o momento de cada situação. E cumpra, irmãos, como ele diz no final, cumpra o teu ministério. Ministério, irmão, não é só pastoral. Cada um de nós temos esse chamado de proclamação da palavra do Senhor. O ide de Jesus, o poder que Ele mesmo dá para cada um de nós para falar, pregar a verdade de Deus. Sejamos, irmãos, uma igreja relevante nesse tempo. Não deixemos passar a grande oportunidade que Deus tem nos dado, irmãos, de falar a palavra, a verdade, para que as pessoas venham conhecer, para que as pessoas possam ter a oportunidade de um arrependimento genuíno, de uma conversão verdadeira. E eu não tenho dúvida, irmãos, que Deus vai nos conduzir em cada momento, porque Ele mesmo diz isso para nós, que é Ele que nos dá o poder. O Teu Santo Espírito usa-nos grandemente para isso. Mas precisamos cumprir o que Timóteo ouviu aqui da palavra de Deus. Quero orar, irmãos, neste momento. Quero pedir aos irmãos, todos fechemos os nossos olhos, curvem a sua fronte, mas fechem mesmo, irmãos. Às vezes nós pedimos os irmãos para fechar os olhos. Fechem, fale com Deus neste momento. Se você ainda precisa mudar em algo que Timóteo orientou aqui, que Paulo orientou a Timóteo, quem sabe a partir de hoje você não possa mudar. E eu quero também fazer ao nosso amigo visitante, que hoje veio aqui movido pelo Espírito Santo de Deus. E se você ouviu que você é um pecador, assim como eu sou, como todos somos, e que dependemos de Jesus para obtermos a vida e a vida eterna, eu quero exortá-lo nesta noite a levantar a mão para Jesus e falar para Ele: Senhor, eis-me aqui, eu quero mudar de vida a partir de hoje. Eu ouvi que eu sou um pecador e eu concordo com isso, mas eu ouvi também que o Senhor perdoa todos os pecados e através do Senhor eu vou viver uma nova vida. Você que está nos visitando essa noite, que talvez ainda não tomou a decisão por Jesus, quem sabe hoje é o dia que o Espírito Santo está tocando no seu coração e você quer tomar essa decisão por Jesus. Alguém gostaria de tomar essa decisão levantando a mão para Jesus, onde mesmo onde você está, e fale lá no seu coração: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Alguém gostaria de tomar essa decisão? Levante uma das suas mãos para que nós possamos orar. Alguém? E você, meu irmão querido, que acha que precisa mudar em algo que você ouviu aqui as orientações de Timóteo, para Timóteo, que você talvez tenha perdido oportunidades na sua vida, e você quer, a partir de hoje, criar oportunidades, e mais, que você não terá comichões no ouvido, mas que você suportará a doutrina bíblica, a doutrina dos apóstolos, que você quer seguir fielmente o que a palavra de Deus ensina para você. Eu quero exortá-lo a levantar-se do seu lugar, ficar em pé, para que nós possamos orar neste momento pela sua vida, por nossa vida, entregando-a ao Senhor Jesus. Alguém gostaria de tomar essa decisão, ou reafirmar essa decisão, de poder, a partir de hoje, cumprir fielmente
a palavra do Senhor e mais, proclamá-la a tempo e fora de tempo. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida e de todos que aqui estamos nessa noite, Pai. Ouvimos a Tua palavra, Deus, que Timóteo foi orientado pelo apóstolo Paulo, a falar, Deus, tempo fora de tempo, com doutrina, com longanimidade, mas falar a verdade, irmãos. Deus, falar da salvação em Cristo Jesus, falar da verdadeira missão que Jesus veio fazer a este mundo. Eu quero pedir por mim, Pai, por meus irmãos, os nossos amigos visitantes, as pessoas que estão em casa nos ouvindo, para que o Senhor, Deus, nos ajude a vencer todas as nossas limitações, todas as nossas dificuldades, e que não venhamos, Deus, dar ouvidos a falsos mestres, a falsos apóstolos, a falsos doutores e tantas outras coisas que têm se levantado neste tempo, mas que nós iremos, Deus, cumprir fielmente a Tua verdade, Deus. Ajude-nos para isso, Deus. Não permita, Pai, que venhamos deixar a grande oportunidade passar de falar para os nossos filhos, nossos netos, nossos familiares, as pessoas que estão ao nosso redor, para que eles possam entender a verdadeira mensagem da salvação. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. E se alguém está tomando essa decisão lá no seu coração, que o Teu Santo Espírito possa, Deus, olhar por essa vida e ajudá-lo na caminhada daqui para frente com o Senhor Jesus, Pai. Eu oro e lhe agradeço por tudo, Deus. Em nome do Senhor Jesus, o povo de Deus diz: amém. Louvado seja o nome do Senhor.